Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver, ouvir, entender, compreender, discernir tudo aquilo, ó grandioso, que Tu tem para falar conosco no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe para poder fazer o estudo de hoje. Efésios, capítulo 3. O mistério da vocação dos gentios. O primeiro versículo nos diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Aqui a palavra nos ensina que Paulo, ele diz assim: olha, eu vos tenho ensinado. Será que vocês compreenderam? Muitas vezes nós estamos dentro de um templo religioso, ouvimos a palavra, mas não entendemos. Muitas vezes ouvimos a palavra, não entendemos e não procuramos entender, não queremos explicação, não queremos discernir. E muitas vezes ouvimos, mas não damos importância. E por isso muitas pessoas são levadas como o barco é levado pelas águas. São levadas segundo a vontade daquele que prega e anuncia o Evangelho. E a palavra nos diz assim, versículo 4 de Efésios 3. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Não só eu falo, como Paulo também sempre dizia. Não basta só ouvir. Leia, tenta compreender, tenta discernir a palavra. Versículo 5. O que noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito de Deus aos seus santos apóstolos e profetas. Antigamente, lá no passado, bem lá atrás, Deus conversava com aqueles que Ele escolhia para conversar e passava uma ordem, mas muitos não compreendiam a ordem. Muitos agiam segundo a vontade da carne, segundo a vontade do seu conhecimento. Ainda hoje, pelo mundo afora, ninguém compreende a palavra de Deus. As pessoas anunciam o que está na Bíblia, o que está na palavra. E muitos ainda dizem, se não tiver respaldo bíblico, não é bíblico. Acontece que esse livro que nós carregamos
lemos, ele é um resumo de todo o contexto da palavra. Vários livros foram retirados daqui. E vários versículos foram ocultos de todos nós. E foi colocado o que nos interessa, ou melhor, o que interessa àqueles que anunciavam o Evangelho. Por quê? Porque aquele que tem a palavra, ele tem o domínio. Quem conhece a Bíblia tem domínio sobre os demais. E aquele que estuda a Bíblia tem domínio sobre os demais. É por isso que muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas são roubadas dentro dos templos religiosos, muitas pessoas estão perdidas dentro de um templo. Acham que vão para o paraíso, acham que vão para o céu, acham que vão ser salvas. A salvação, ela vem por ouvir a palavra. Mas qual palavra está sendo dita dentro das igrejas? Qual palavra está sendo dita? Pare um minuto para pensar. Pare um minuto para refletir. Porque a palavra que tem que ser pregada é a palavra da salvação. Mas a palavra que vemos dentro dos templos religiosos é prosperidade, amor, prosperidade, prosperidade e prosperidade. A palavra que os membros das denominações não leem diz: o teu Deus é aquele que você procura. Uns procuram o eterno e outros procuram mamon. O que é mamon? Mamon é dinheiro, é riqueza, prosperidade. O objetivo de Cristo, o seu sacrifício na cruz, foi feito para nos dar o direito à salvação. Mas dentro dos templos religiosos, alguém está preocupado com a salvação? As pessoas querem dançar, louvar, adorar, querem aparecer, querem ser próximos, querem vestir. Dentro dos templos religiosos, cada um vem com uma roupa mais bonita que a outra. E aquele pobrezinho, coitado, que não tem condição de se aprontar, é atirado lá para o fundo da igreja. Não, pastor, não acontece isso não. Então começa a reparar na tua igreja. Começa a reparar no tempo que você frequenta. Começa a reparar no que as pessoas falam com você. Porque o objetivo de Cristo não veio para te dar riqueza, não. Aí muitos vão dizer: o senhor está blasfemando porque a palavra diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Tu és ignorante. Tu és um herege. Porque a vida em abundância que Cristo veio nos dar no Espírito. Se não fosse assim, ele não diria: eu vim para te dar vida e abundância, tanto aqui quanto lá. Lá você precisa de dinheiro. Lá você precisa de mansão, de carro, roupa nova. Porque quando deixarmos a nossa matéria, o nosso corpo, nós vamos chegar do outro lado e o que vai acontecer? A palavra nos diz que os anjos virão até nós e vão nos dar novas vestimentas. E Satanás vai estar lá acusando você. Acusando você, apontando os seus defeitos. Mas o que Paulo nos fala aqui? Será que vocês entenderam o que é servir a Cristo? Será que a pessoa compreende o que é servir Deus?
Efésios 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. O que é gentio? Segundo Israel, gentio são pessoas sem fé, gentios são pessoas pecadoras, gentios são as lésbicas, os gays, gentios são os ladrões, estupradores, os mentirosos, os glutões, os avarentos. Esses são os gentios. Mas o que é nos anunciado aqui? Leia novamente para ver se você abre a mente para compreender que não é você estar dentro de uma igreja que você vai ser salvo. A saber que os gentios são co-herdeiro. O que é ser co-herdeiro? É receber a herança de Cristo. E os gentios fazem parte de um único corpo, que é Cristo. Então, por que crentes? Muitas vezes vocês vão falar aqui, pastor chato fala de crente. Por que crente é chato? Eu não sou crente, eu sou cristão. O crente aponta defeito dos outros, o crente fala que o outro vai para o inferno, sendo que ele próprio não olha para si próprio, para dentro de si. Porque a palavra de Deus, a palavra de Hashem, do Eterno de Israel, ela diz assim: da maneira que você julga, você será julgado. Da maneira que você coloca na balança, será colocado na sua balança. Eu não julgo ninguém. Não condeno ninguém ao inferno. Eu não sou Deus. Eu não posso dizer que um gay, uma lésbica, um ladrão, um assassino vai para o inferno, porque eu não sou Deus. Compreendeste o que a palavra diz? Todos gentios são co-herdeiros, fazem parte de um único corpo que é Cristo. Quando Cristo veio, se você acredita em Cristo, ou acredita em Deus, ou tem fé em alguma coisa, quando Cristo veio, ele disse: eu tirei o pecado do mundo. Então, não existe mais pecado. Ah, mas então roubar não é pecado? É pecado para quem? Você compreende? As coisas de Deus é meio complicado, é meio difícil de entender. É pecado para quem? Para você? Ou para o gentio? O gentio não é pecado, porque ele não tem comunhão com Deus. Quem não pode roubar, mentir, denegrir é você. E você aponta e diz que o outro está em pecado. Quando você vê pecado no outro, você coloca pecado em você, você se mancha. Eu não ando pelo mundo olhando o pecado dos outros. Eu ando pelo mundo olhando a graça de Deus nas pessoas. Eu trato todos como eu gostaria que me tratasse. Com amor, afeição. E Cristo, o Pai, Hashem, Yod-Heh Vav-Heh, o Eterno de Israel, ele diz assim, versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que é ser ministro do Pai? É pregar a salvação. Você só conhece um pastor verdadeiramente se ele prega a salvação. Se ele prega campanha, dízimo, oferta, ele não prega a salvação. Nada disso tem importância.
Ah, mas a Bíblia falava de dízimo, ela falava de grãos, ela não falava de dinheiro. Ela falava de alimento, trazer alimento para casa. Só do tesouro é alimento. Dízimo naquela época era alimento, era grãos, era arroz, feijão, milho. Era isso que era dízimo. Mas aí foram nascendo as igrejas pentecostais, as igrejas modernas, que não quiseram mais receber o dízimo. Nós queremos copiar tudo de Israel, mas copiamos tudo o contrário. Se nós somos contra o erro de alguém, por que nós cometemos erros piores do que os outros? Porque quando Deus diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, faça prova de mim, se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar bênção sem medida. Todavia, todos vós me roubaste nos dízimos e nas ofertas. E aí a palavra se fala, pois é, Deus está falando que roubamos, roubam e continuam roubando. Porque dízimo, oferta, eram grãos para alimentar as viúvas e os órfãos. E alimentar a igreja, o povo. E ainda tem pastores que diz que dízimo é dinheiro. Não, as coisas mudaram porque você é um ladrão. Você é um devasso, porque perde dinheiro para tomar dinheiro da igreja. E outra coisa, o dízimo e a oferta que era dada no passado, não era dado todo mês. Era dado uma vez por ano. Uma vez por ano. Você sabe o porquê? Porque as plantações não florescem todo mês. Não te dá fruto todo mês. Não te dá a semente todo mês. O arroz não é produzido todo mês. Você está compreendendo? Você está entendendo essas coisas? Voltemos mais a fundo, mais lá atrás. Quando José estava no Egito, toda a semente era dada para Faraó. E Faraó distribuía para quem? Para o povo. Tanto é que José estava no Egito, discerniu o sonho e fez com que o Egito prosperasse. A falta de sabedoria é tanta, a ignorância do povo está tanta. Porque o Pai deixou escrito, o meu povo padece por não conhecer a verdade. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispersão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria do Criador seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. O que nós entendemos com isso? O que nós compreendemos com a mensagem de Deus para o nosso dia hoje? A salvação não é pela fé. Não é a fé que te salva. Porque todo mundo diz que tem fé. Se fosse pela fé,
mundo todo estaria salvo. É por ouvir a palavra? Isso é uma parte de tudo isso. Porque os gentios, os ateus, não se preocupam com a palavra de Deus. Então não é pela fé e nem totalmente pela palavra. A salvação vem pela graça. No passado, era pelas suas ações, no Velho Testamento. Era aquilo que você fazia que te dava o direito da salvação. Mas o Pai começou a observar a humanidade e viu que os seus desvaneios eram tanto, que ele mandou o dilúvio, matou todos. E no dilúvio só restou 8 pessoas. Você imagina que isso aconteceu? 8 pessoas pelo mundo inteiro foram mortas. Mas aí as águas baixaram. Hoje sabemos que a água do dilúvio foi para as partes mais baixas, no Polo Norte, no Polo Sul, e transformou em geleiras. E aí uma terça parte ficou seca, para que pudesse novamente ser habitada pelo ser humano. E aí Noé trouxe de novo a desgraça no mundo, amaldiçoando Canaã, o próprio neto. O que aprendemos com isso? O que a nossa boca fala. Ela projeta aquilo na vida do outro. Quando você diz que fulano vai para o inferno, você lançou ele lá. E ele muitas vezes nem está pensando em você e você está amaldiçoando a vida da pessoa. Mas não pensa que ele vai para o inferno sozinho, não. Que a palavra de Deus, ela diz que tudo que você fala tem retorno. E vem 2 vezes mais para você. Você está compreendendo o que é a maldição falada e a maldição lançada? A maldição hereditária? Quem lança é você mesmo. Você que é crente. Mas aí o contexto de tudo isso, Deus diz assim: a salvação ela vem pela graça. Porque se Cristo tirou o pecado do mundo, aí muitos vão dizer, não, ele não tirou o pecado do mundo, que ainda há ladrão, a estuprador, a gay, a lésbica. É pecado para você. É pecado para sua mente podre. Onde há amor, não é pecado. Se amar é pecado, então estamos todos condenados à morte. Porque você ama sua esposa, ama seu filho, ama sua namorada, seu namorado. Você ama sua mãe, seu pai, seus irmãos. Você ama um animal, então você está condenado ao inferno. Não é pecado amar? Mas foi por amor que Deus mandou o seu Filho, ou se fez Filho e habitou no nosso meio para nos ensinar. E quando Ele habitou no nosso meio, Ele disse, eu me entrego para retirar o pecado do mundo. Se você acredita que ainda há pecado, você anula o que o nosso Hamashia fez na cruz do Calvário. Porque o ensinamento de Cristo é complicado para as pessoas que não entendem. Sabe o que é pecado? É quando você, cristão, sabe que uma coisa é errada e faz. Mas o mundo não tem pecado no mundo mais.
São os seus olhos que têm pecado quando vê as coisas. Porque se houvesse pecado no mundo, na cruz ele não teria salvo um ladrão, um perverso. Mas não tinham dois, por que ele salvou só um? Você sabe por quê? Porque a graça foi dada para aquele. Você sabe por quê? Porque lá no passado, quem pecava era a alma, não a carne. A alma era perversa. Hoje em dia, nós, despeceiros da verdade, conhecedor da verdade, nós sabemos que a nossa alma ela é pura. A nossa carne é pecaminosa. É a tua carne que vai para o céu ou para o paraíso? Ou é a tua alma? A tua carne é lixo, é pó. Mas a tua alma, ela tem que ser íntegra. E Deus, ele olha a tua alma, não a tua carne. Há uma ilusão dentro da igreja que se a mulher usar saia curta, ela vai para o inferno. Mas ela vai para o inferno por quê? Se ela usar uma bermuda curtinha, ela vai para o inferno. Mas vai para o inferno por quê? Ah, porque ela está mostrando o corpo. Adão e Eva estavam nus. Eles foram para o inferno, mesmo pecando, desobedecendo a Deus. Quem vai para o inferno é você, que está olhando para a mulher, que está desejando ela. Porque se você diz que é crente e segue a Bíblia, Cristo diz, se olhares para uma mulher e desejá-la em tua mente, você já está com o pé no inferno. A mulher pode andar nua perto de mim, que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Você sabe por quê? Porque o meu espírito está preparado para isso. Se você anda pela rua olhando o corpo de mulheres, para denegrir, falar mal, dar cantada, que é a coisa mais nojenta que tem, é o homem ficar cantando a mulher. Porque o homem tem que conquistar. Ter sabedoria para se aproximar. Cantada é coisa vulgar, é coisa pobre, é lixo, é esgoto. Porque a mulher merece respeito. Ah, então a mulher pode andar com minissaia, pode chegar de short dentro da tua igreja? Eu não tenho igreja. Eu sou a igreja. E se Deus diz, vinde a mim como estais, quem sou eu para dizer o contrário? Porque não sou eu que convenço a ninguém, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não incomoda a pessoa, por que eu vou incomodar? Aí as pessoas falam, na minha igreja não entra mulher de calça comprida porque ela está se vestindo de homem. E o homem não pode se vestir de mulher. Aí eu pergunto, você tem sabedoria para discernir a palavra de Deus? Você tem sabedoria para discernir o contexto da palavra? Não tem. Porque não é calça comprida que a mulher usa que vai levar ela para o inferno, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a lei de Moisés, ela foi escrita antes de Cristo. E antes de Cristo, tanto homem quanto mulher usava vestido. Então os homens eram gays? Eu não vou nem citar o nome de Cristo. Porque Cristo estava andando e aquela mulher hemorrágica tocou na onde? Nas orlas do vestido de Cristo. Não, mas não é vestido, é túnica. Túnica e vestido é a mesma coisa. São saia. É saia. Em qual contexto você viu Cristo andando de terno e gravata e de calça comprida?
texto. Não existe. Então não é de vestimenta carnal que Deus está falando. Ele está falando de vestimenta espiritual. É de vestimenta espiritual. O que o pai diz é que a mulher tem que ser feminina. Feminina, na alma. É feminina na alma. O homem tem que ser masculino na alma. Ser macho. Porque ele fez homem e mulher. Ah, mas o que o Senhor está querendo dizer então com gay? Eu não estou querendo dizer nada. Porque o gay continua sendo homem e a lésbica continua sendo mulher. Ah, mas ela se acha um homem e se acha mulher. Isso não tem nada a ver com o contexto bíblico. Se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver que Deus diz o gay, que significa tanto homem quanto mulher, que é o sapatão, como muitos conhecem. Para eles não há condenação. Por quê? Porque já receberam sobre vocês mesmos o fluxo do companheiro. Ah, mas vem Sodoma, vocês são ignorantes de dizer que Sodoma e Gomorra tinha gay. Sodoma e Gomorra foi destruída não porque tinha gay. Você não entende. Você não discerne a palavra. E os pastores, bispo, ignorantes, não sabem o que significa Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não é porque tinha gay. Não é porque tinha lésbica. Sodoma e Gomorra tinha um povo que transava tanto com homem, com mulher, com animal. Era um povo podre, nojento, que Deus exterminou para não contaminar o mundo. Sodoma e Gomorra não era homem que transava com homem, não. O mesmo homem que transava com homem, transava com mulher. Transava com cachorro, com os animais. Isso que dá nojo para Deus. Ah, mas Deus diz que condena. Que ele fez homem e mulher. Qual Deus que diz isso? Porque o meu Deus diz que não faz exceção de pessoas. Qual Deus que diz isso? Esta palavra que você não lê e ouve o que o pastor diz e sai pregando por aí para as pessoas, ela diz assim: eu detesto quem fica em cima do muro. Ou você é morno, ou você é quente, ou você é frio. Morno, eu vomito. O que Deus quis dizer com isso? Que você tem que decidir de qual lado da vida você vai ficar. Ou ser macho, ou ser fêmea, ou ser um gay do lado das mulheres, ou ser uma sapatão do lado dos homens. Não, mas não é isso que diz. Diz sim. E a palavra diz que Deus tem nojo, sabe de quê? É de afeminado. Ele diz que quando ele olha para um afeminado, ele vomita. Você sabe por quê? Você sabe o que é ser um afeminado? Não é ser gay. Todo mundo acha que afeminado na Bíblia diz que é gay, mas não é gay. Afeminado é aquela pessoa que quer homem e quer ser mulher, mas não tem coragem de assumir, está no armário. Todo mundo já viu que ele é gay, só ele que não quer assumir. Todo mundo está vendo. Dentro dos templos religiosos tem vários pastores que são afeminados. Ele está pregando, ele vai para o céu? Não sou eu que condeno. Deus diz que tem nojo. É mais fácil um gay ir para o céu do que um pastor afeminado ir. Nós temos que compreender as coisas celestiais. Agora, se aquele pastor afeminado faz a vontade de Cristo, quem é que vai defender aquele pastor? Você está compreendendo? O diabo pode até acusar. Falar para Deus, só disse, mas Cristo vai dizer, ele fez o que eu mandei. Você está compreendendo? A salvação não é por estar dentro de uma igreja. É pela graça. Por que você condena as pessoas?
Na hora H, quem vai escolher é Cristo. Não é você. Eu estou hoje dentro da igreja, já tem mais de 20 anos que eu anuncio. E agora? Me diz. Antes de eu me converter, eu já falava de Deus para as pessoas. Me diz uma coisa. Aí você diz, o Senhor vai para o céu. Se você garante isso, não é as minhas atitudes que vai me levar para o céu. Porque a salvação não é para nós. É para os hebreus. É para o povo de Deus. O povo que Deus criou. Nós seremos salvos pela graça, pela misericórdia divina. Você está compreendendo isso? Por que está escrito que o Espírito Santo chega até o Criador com gemidos inexprimíveis? Você sabe o que significa isso? Pastores pregam isso como se fosse a coisa mais maravilhosa que é. Mas não é esse contexto maravilhoso, não. O Espírito Santo chega para o Criador e fala assim, olha, não condena ele não, sabe por quê? Eu estou dentro dele e sei como é que a carne dói. Aí Deus falou assim, eu vou me transformar em carne, vou lá embaixo. Vou descer no Espírito, vou me fazer em carne e vou ver o que você disse é realmente o que é. E aí o próprio Deus, Emmanuel, o nosso Salvador, sentiu na carne o que nós sentimos. Sentiu o nosso frio, o nosso calor, a nossa fome, o nosso ódio, a nossa tristeza, a nossa dor. E aí ele disse, olha, tudo isso eu senti. E sei que vocês também sentem. Mas eu consegui superar. Você pode superar. Você sabe o que acontece? Deus, ele faz vaso de honra e vaso para desonra. Porque tem que existir o bem e o mal. Mas o mal tem que existir. Se você é escolhido para denegrir os outros, mentir, roubar, você tem que fazer isso. Nós escolhemos o nosso caminho. Ah, mas a pessoa foi predestinada. Ela foi predestinada, mas ela pode mudar a história. Ela pode mudar a história. Uma criança fruto de um estrupo, se o pai é um estrupador, é um perverso, é um nojento, é uma coisa podre, a criança cresce podre, porque ela veio de um fruto de um estrupo. Mas aí, a criança foi fruto de um estrupo, de um ser repulsivo, e ela nasce com muito mais glória do que muitos pastores por aí. Ele nasce com muito mais amor ao próximo, com muito mais discernimento, sabe por quê? Porque para existir o bem tem que existir o mal. Porque se existisse só o bem, qual graça teria? Haveria necessidade de Cristo descer das alturas e vir aqui embaixo morrer? Não. Imagine se o mundo fosse só de bem. Como você conheceria o mal? Nós temos que dar graças a Deus por Adão pecar. Porque aí nós temos direito de escolher que caminho devemos seguir. E Cristo veio e nos ensinou um amor tão grande, sem fazer acepção de pessoas. Pilatos virou para Cristo e disse, olha, eu tenho o direito de te dar a salvação. Basta me dizer que você é inocente. Você sabe qual foi a resposta de Cristo para ele? Muitos crentes não sabem. Muitos crentes não percebem. Mas a resposta foi, o direito que você tem não vem de você, vem do alto.
E outra, não se preocupe, porque a sua condenação não será porque você está me condenando à morte. O pastor já falou isso com você, que Cristo falou isso com Pilatos. Você sabe por que Cristo falou com Pilatos que a condenação dele no inferno não seria porque ele estava condenando Cristo à morte? Porque tinha que ter alguém para condenar. Você sabe por quê? Porque Pilatos era um sodomita. Pilatos, ele tinha esposa, mas ele era gay também. Transava com animais. Por isso Cristo virou para ele e disse, pode me condenar que por esse erro você não vai para o inferno. Aprende uma coisa. O que te condena ao inferno é abominação. E pastores vão dizer, homem com homem é abominação. Para mim, homem fica com homem, mulher com mulher, não tem nada com isso. Não tem nada a ver com a vida do outro. Eu não sei como é que é o entendimento dele com Deus. Você sabe com o que eu tenho que ver? É com isso aqui. Com a palavra. E se eu ensino errado, eu serei condenado. E se a igreja aprende comigo errado, ela também será condenada. Mas a condenação maior será para mim. Sabe por quê? Porque na hora que chegar perante o Rei dos Reis, ele vai pegar a balança e vai falar, eu vou pesar tudo que você fez. Ai de mim, se a balança descer do lado ruim. Ai de mim. Então, antes de amar o próximo, ame a si próprio. Porque quando você amar você mesmo, você não vai querer fazer o mal para ninguém. Por isso Cristo disse, ame ao teu próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque se você se amar, você jamais vai desejar o mal para os outros. Porque tudo que você deseja, volta para você 2 vezes mais. Você deseja que o outro fique desempregado? Você vai ficar na ruína. Você deseja que o outro passe fome? Você vai viver com pestes. Você deseja que o outro vai queimar no fogo do inferno? A sua vida vai ser um inferno. Vai ser só tormento. Você não vai ter felicidade. Você não vai ter prazer de sorrir. Você pode até sorrir, mas você vai deitar no travesseiro e vai chorar com a desgraça que é a sua vida. Você está compreendendo? Ame primeiro você. Porque da maneira que você se amar, você vai amar seu próximo. Os ensinamentos de hoje. Que Hashem, a palavra, que era o verbo, e se fez carne e nos ensinou, é amor ao próximo. Amor ao próximo. Ama a pessoa da maneira que você se ama. Você vai fazer com o seu próximo o que você quer que o próximo faça contigo. Você vai pesar na balança da maneira que você quer que Deus pese a sua balança. Porque tudo nessa vida tem retorno. Nada fica esquecido. Pode passar milhares de anos. A sua balança está lá. Queira você que a sua balança esteja as duas da mesma altura. Porque se a balança boa descer, você é santo. Já não era para você estar aqui. Mas ela tem que estar no mesmo patamar. Tanto bem quanto mal. Agora, se a parte ruim sua estiver baixa, a tua alma está sofrendo tanto. Que a tua semana seja abençoada. Que a tua semana seja uma semana de bênção. Que o seu final de mês seja um final de mês abençoado. Que o mês que vai se iniciar, ele seja um mês repleto
de vitórias para todos nós. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para tudo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.